aqui no quadro Fala Que Eu Discuto e a primeira entrevista vai ser com a Amandinha. Ela vai estar falando um pouco sobre o departamento infantil que ela trabalha lá da nossa igreja. E a gente vai fluindo aqui com algumas perguntas sobre esse departamento que é tão importante, que é ensinar para as crianças, né? Então vamos embora aqui para as perguntas. E a primeira pergunta é o seguinte: como funciona a parte operacional do DI, né? Assim, fala um pouquinho pra gente como é o processo com as crianças, de que idade até que idade vocês atendem, ensinam, tudo isso aí. Oi pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui, né, com Clarinha, falando um pouco, né, do departamento infantil, que realmente, né, onde eu vejo o meu chamado, né, que o Senhor me chamou, e para mim é uma honra falar desse departamento tão importante, sabe? Que a gente realmente precisa ressaltar sobre ele. Então, né, falando da parte operacional, lá no Verbo da Vida Zona Norte, a gente tem as salas, né, é dividido por salas. As crianças não assistem o culto, elas têm um culto que é específico para elas. Daí tem a turma 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 e 9 a 11 anos. A minha, né, que hoje, né, eu passei 2 anos, né, como assistente, e hoje eu tô como professora também do 9 a 11. Massa. A segunda pergunta é o seguinte: como foi o seu processo para entrar no DI, né? Tu falou que começou como assistente, depois agora está como professora. Como foi esse processo todo para se tornar professora? Então, né, primeiro foi para entrar, né, no departamento. A gente tem uma entrevista com o pastor, né, que é responsável, né, pela liderança. E aí ele conversa com a gente tudinho, e aí realmente eu tinha dito que era o departamento infantil, porque é um chamado meu desde 2011, que Deus confirmou esse chamado no meu coração. Amém. Que a parte da Jocum, não sei se você conhece a Jocum, é Jovens com a Missão. E aí eu fiz uma campanha da Kings Kids, e eu pude conhecer uma cidade que eu jamais pensava que iria conhecer, que era Puxinanã, lá em Campina Grande. E aí Deus falou diretamente comigo que meu departamento realmente era o infantil. E aí a partir daí, né, eu comecei a fluir nesse departamento. E aí no Verbo da Vida, né, eu tive a oportunidade, né, uma expansão maior. E aí depois, né, dessa entrevista tudinho, aí eu pude entrar no departamento. E aí quando você entra como assistente. E aí eu fiquei, né, como assistente 2 anos, como eu falei. E aí depois, esse ano, em agosto desse ano, aí eu fiquei como professora. Massa. A próxima pergunta é o seguinte: qual foi a sua melhor e pior experiência como estagiária e professora? Essa é difícil. Então, pior experiência eu não tive, graças a Deus. Eu acredito também que eu não bati nenhuma pior experiência, assim. Mas assim, de nervosismo, dessas tipo assim, alguma coisa que tirou realmente você da zona de conforto, assim, que você foi... zona de conforto foi quando eu entrei para ser professora, né? Pra mim, realmente, quando eu vi meu nome ali como professora, eu disse, meu Deus, me ajuda, porque eu não sei como é que vai ser isso, até porque eu sou muito envergonhada. A responsabilidade tá crescendo. E eu disse, Senhor, eu sou muito envergonhada. São crianças que elas têm uma carga, graças a Deus, assim, sabe, espiritual, muito elevada. São crianças, sabe, que a maioria delas estão desde menores no departamento infantil. Então eu até brinquei, meu Deus, agora eu vou ter que estudar mais a Bíblia, né? Porque eles sabem mais a Bíblia que eu. Mas assim, sabe, realmente foi sair da zona de conforto, sabe, de sair de assistente para professora, porque essa questão da vergonha, essa questão também, sabe, de eu ter que agora estudar mais, porque, né, a turma 9 a 11 anos, eles sabem bastante. Sim. Graças a Deus por isso. Por isso, tá sendo bem treinado em casa, né? E a parte boa também foi em relação a ser também professora, porque, sabe, a minha primeira aula, né, que eu fiquei muito nervosa e até, sabe, foi um culto de ceia. E eu disse, meu Deus, vai vir muita criança. Vieram 40 crianças, mas para honra e glória do Senhor, fluiu. Amém. Assim, só para o pessoal entender, quem tá nesse suporte e não ensina, né? Quem é professora que realmente tá falando. Isso. Fala um pouquinho qual é o papel da pessoa antes de ser professora, assim, também, para entender. Porque assim, eles podem pensar, todo mundo ensina e tal, não, né? Vocês funcionam como um suporte antes de ser professora, né? Isso. Antes de ser professora, a gente entra como assistente, né? E aí a gente fica como assistente para ajudar o professor a lecionar. Porque é quem muda de lugar, entendeu? Que eles não conversem. Porque assim, o professor ele fica lá na frente dando a aula
E a gente, como assistente, né, os assistentes, eles têm que realmente tá dando suporte, né? Isso, dar esse suporte. Massa, vamos aqui para outra pergunta. Qual o seu recado para os pais sobre a importância do departamento infantil? Então, né, aí realmente muito importante, né, para os pais vocês estarem estimulando seus filhos a irem à igreja. E não achar que o departamento infantil é apenas um passatempo, que eles estão ali só para você assistir o culto, não é. Ali eles estão sendo instruídos na palavra e estão tendo um culto, uma dinâmica para cada determinada idade. Então, assim, sabe, é muito importante que vocês estejam estimulando eles, levando, entendeu? Então, assim, e também dentro de casa, vocês estejam fazendo um cultinho, entendeu? Assim, familiar, alguma coisa para estimular. E, por favor, levem a Bíblia dessas crianças, por favor, porque é o que a gente mais tem, assim, que a gente mais ressalta. Pode ser no celular, pode ser no iPad. Esse momento a gente não permite celular e iPad em sala de aula, mas no momento da palavra, a gente, né, para estimular a leitura, entendeu? Então, assim, porque às vezes as crianças ficam um pouco dispersas, entendeu? Então, assim, principalmente se seu filho é mais velho, se ele já sabe ler, estimule realmente ele tá levando a palavra pra gente ter uma dinâmica bem melhor lá, né, no departamento. Top. Vamos para a próxima pergunta. Como é para você ensinar a próxima geração? A gente sabe, né, que as crianças aí é o futuro da nossa geração e muitas vezes as pessoas estão focando mais em ensinar para os jovens, para os adultos e não dão suporte devido para as crianças porque pensam, vai demorar muito tempo. Não, mas assim, vocês estão plantando realmente sementes para a geração que vai vir. E quanto mais assim fortificar essa base é importante, né? Então fala um pouquinho sobre isso aí, sobre essa pergunta. Então, primeiramente, para mim é uma honra, né, de uma responsabilidade muito grande, essa confiança, sabe? De estar ensinando essas crianças. Eu até brinco, né? Que eles ensinam mais a gente do que a gente a eles, né? Porque assim, né? O próprio Senhor Jesus diz, né? Pra gente ser como criança, né? Então, realmente tem um coração como criança. Então, assim, eu também costumo dizer que eles não são o futuro. Eles são o presente da nossa igreja. Amém. Sabe? Porque se você tiver uma oportunidade, né, de dar só uma brechinha, né, que não pode, né, pai e mãe entrar, mas se você der só uma brechinha lá, você vai ver que realmente as crianças fluem no espírito, sabe? Elas estão muito receptivas, elas têm um coração muito aberto, sabe? E realmente para mim é uma honra, um privilégio, sabe? Poder colaborar um pouco, né, com essa nova geração, que eu digo que é o presente da igreja. A próxima pergunta é a seguinte. Qual o seu recado para todos aqueles que ensinam e trabalham com as crianças? Então, para aqueles que trabalham, né, assim como eu, né, vocês têm esse privilégio, né, essa honra de estar ajudando essa geração. Então, assim, não desistam. Realmente, assim, às vezes o inimigo se levanta pra gente desistir, pra gente achar que aquela criança não vale a pena, mas cada criança vale a pena e como vale. Então, sabe, quando você vê, né, que assim, ele entra lá, né, com a gente, ele passa por 3 idades, no caso de 9 a 11 anos, né, eles passam 9, 10, 11 anos. Às vezes com 9 anos você pensa, meu Deus, essa criança, sabe, mas você vê em oração, fruto de oração, que também eu convido vocês a intercederem por cada criança que vocês estão sendo, sabe, que vocês estão ensinando, que vocês estão lecionando, para elas verem o quanto o departamento infantil é importante, o que cada professor, assistente é importante na vida delas. Então não desistam, continuem orando, muitas coisas acontecem, muitas coisas se levantam, mas o que eu deixo para realmente, né, para as pessoas que trabalham com o departamento infantil, é para que eles não desistam e que continuem perseverando, porque tudo vale a pena. Amém. A próxima pergunta é o seguinte. O que é mais desafiador para você em ensinar? Passou por alguma dificuldade ao longo do seu processo de estagiária para professora? Então, né, o maior dificuldade para mim, o maior obstáculo para mim foi a questão da vergonha, sabe? Porque quando você é assistente, eu sou muito envergonhada. Então, assim, quando você é assistente, você tá lá atrás, assim, você tá nos bastidores mesmo, sim, né? Então, assim, você não tá de frente à sala de aula, você tá de fato nos bastidores. Então, quando você vai lá pra frente, além de ter crianças, né, esperando algo de você, também, sabe, tem a questão da vergonha, entendeu? Tá todo mundo olhando, todo mundo esperando. Tirar da zona de conforto, exatamente, né?
Exatamente. E como Deus me tirou da zona de conforto esse ano, né? Esse ano papai gosta muito de fazer isso. Em 2019 ainda não acabou, então... Então, realmente, assim, sabe? O maior obstáculo pra mim, assim, foi a questão da vergonha. E o desafio foi, de fato, assim, né? Eu saber, não, agora eu estou à frente e eu tenho que dar, sabe, assim, eu tenho que ser modelo. Então, agora eu vou ser uma referência na vida deles. Isso, assim, sabe, tem uma carga muito alta. Porque, assim, a minha responsabilidade é muito alta, né, agora, né? Que agora quanto eu estou é mais dado, mais é cobrado, né? Exatamente. Então, assim, questão de obstáculo maior realmente foi a vergonha. Né? E sair da zona de conforto, né? Sim. A próxima pergunta é o seguinte: como é lidar com crianças dentro da sala de aula, com criações diferentes, personalidades diferentes, educações diferentes e de casas, né, completamente diferentes? A gente sabe que vocês não pegam elas prontas, né? Vocês pegam elas com lares e pais totalmente diferentes, que é visto lá também, muitas vezes dentro de sala de aula. Então, acho que é bem desafiador essa parte aí. Fala um pouquinho sobre isso. Realmente. Então, né, amiga, além disso, tem também a questão que a gente não tá com eles todo dia. Então, assim, é diferente de um professor de escola. Sim. O professor de escola tá de segunda a sexta. A gente só tem o domingo e a quinta-feira. Então, assim, a gente realmente tem que ter um jogo de cintura, entendeu? Assim, ver questão também de diferenças e colocar, sempre a gente coloca, sabe? Todos somos iguais. E se tiver alguma divergência, a gente sempre chama a atenção, alguma coisa, mas assim, comigo não houve nenhum caso, sabe? Mais complicado nesse mais sentido, complicado, né? nesse sentido, não. Mas aí a gente vai vendo. Eu costumo levar muitas dinâmicas, entendeu? Porque assim, torna a aula mais, sabe? Prática e mais intimista também, né? Exatamente. Pra não ter realmente isso, entendeu? Dizer, não, eu vou ter que fazer de um jeito para poder atingir tal criança e de outro jeito para atingir outra, não. Então, assim, em relação à dinâmica, eu acho mais fácil, entendeu? Que acaba englobando todas as crianças. Entendi. Ela tem que ser estimulada de alguma forma. Sim. Se você ficar lá na frente, sabe, falando, lógico, a palavra de Deus nunca volta vazia, isso é fato. Mas às vezes acaba entediando as crianças. Então, eu prefiro a minha didática, além de dar aula, lógico, mas eu também envolvo muita dinâmica. Até porque a gente sabe que falar para criança é diferente de ensinar para adulto. Então, exatamente, a gente tem maneiras de falar. E é como tu falou, né? A criança, ela se dispersa muito rápido. Muito rápido. Então, além, às vezes, não criar aquele clima chato mesmo dentro de sala de aula, né? Então, é muito importante também vocês usarem a criatividade de vocês para sempre estar puxando e levando isso para as crianças, para estar aplicando, injetando sim a palavra, mas de uma forma que tenha a atenção delas, porque não adianta você estar falando, tá entrando por ouvido e saindo por outro, sabe? Então é importante, né? A palavra e com a dinâmica, sabe? E com alguma coisa diferente. Você não procura às vezes levar a bola de encher só pra decorar a sala, ficar uma coisa diferente, sim. Entendeu? Preparar o ambiente também, né? Exatamente. Que é algo bem importante. Exatamente, assim, né? É muito importante. A escolha também de louvores específicos para a sua palavra, que aí você já vai estimulando a criança e ela já vai vendo pelo louvor o que é que vai ser dito, entendeu? Sim. E agora a gente vai para a última pergunta aqui, se Amandinha, é o seguinte. Certo. Para você, qual é a diferença de ensinar para crianças em vez de adultos? Acho mais fácil, assim, né? Eu digo que é um desafio, mas eu acho mais fácil ensinar para crianças. Porque criança, ela é muito sincera. Então, assim, sabe, um adulto, se eu estiver falando, ele vai estar olhando pra mim, fingindo que tá entendendo tudo e vai dizer amém no final. Uma criança não, se ela não vai entender nada, ela vai levantar a mão ou ela vai me mostrar de alguma forma que ela está entediada. Ela vai mexer assim na unha, ela vai mexer no cabelo. É mais fácil de detectar, né? Isso, é mais fácil de detectar. Então, assim, eu prefiro realmente e até de tu ir se policiando também, né? Porque como ele, além de estar mostrando como é que tá o teu ritmo, assim, em sala de aula, dizer se aquilo que tu tá falando tá realmente conseguindo alcançar eles, né? Assim, não tem muita... Eu digo que criança não tem muita papa na língua. Não tem nenhuma. Não tô gostando não, o negócio tá ruim aqui. Eu acho que conta aí até... um evento que a gente tava comentando que uma criança, né, ela falou assim que a professora não estava muito bem preparada. Foi. E ela falou, a aula não foi do professor. Exatamente. Fala um pouquinho desse.
Então, né, esse pai, né, ele foi buscar a filha dele, né, na salinha, né? E aí ele perguntou, né? Tava a professora e, né, foi entregar a criança e ele perguntou: "Ah, minha filha, como é que foi a aula?" E aí, sem nenhuma papa na língua, ela disse assim: "Pai, a professora deveria ter estudado mais." Gente, quando eu soube disso, eu disse: "Meu Deus, a minha responsabilidade aí, né?" Uma criança, ela, por quê? Às vezes algumas pessoas acham que, não, porque é criança, a gente pode botar água lá dentro, que eles vão aceitar, mas não. Sim. Por isso que é a importância dos pais. Porque é aí que vem os pais são de domingo a domingo com a criança. Uhum. Como diz, né, em Provérbios 22:6, né, ensina teu filho no caminho que deve andar e no futuro ele não se desviará dele. E é realmente isso, né, quando você ensina realmente a palavra, ele vai entender que aquilo dali é a palavra. Sim. E se uma pessoa disser algo contra a palavra, de contrário à palavra, ele vai saber que aquilo dali não é verdadeiro. Então, assim, é muito importante, né, a participação dos pais e os tios, né, tios e tias também, né, estarem ligados nisso, sabe? Que a responsabilidade de vocês também é muito grande, entendeu? Porque a gente não tá lidando com objetos, a gente tá lidando com pessoas, entendeu? Então, assim, a responsabilidade de vocês, né, nossa, é muito grande, entendeu? Então, assim, ter cuidado aí no que a gente tá falando, né, em sala de aula. Porque e também que está sendo exposto em casa, né? Isso, também. Exatamente. Em casa a gente não tem muito como ponderar, entendeu? Sim. Porque a gente não tem, a gente pode fazer na sala. Mas assim, que eu digo é que os pais têm esse favor, cuidado em casa, né? Do que tá passando para os seus filhos. Tenham esse cuidado, sabe? De realmente estar passando isso para eles. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse papo. Amandinha, foi um prazer ter você aqui. Amiga. Tipo, quando a gente entrevista com uma amiga, melhor ainda. Com certeza. Então, a Amandinha veio falar um pouco, né, da experiência dela como professora agora dentro do departamento infantil. Passou essa mensagem assim, para os pais também, para as pessoas que trabalham dentro de departamentos ligados a essa área, como é importante, né? Tá vigiando e tá sempre se renovando na palavra de Deus para passar um conteúdo fresco assim para as crianças que são realmente o presente e logo vão estar aí atuando dentro dos ministérios, dentro das igrejas que elas vão estar seguindo o caminho do lado de Jesus, né? Então é isso, o vídeo completo você vai estar encontrando nas plataformas do IGTV e do YouTube em breve, tá bom? Cheiro pra vocês e até a próxima. Então, amiga, eu que agradeço aí, viu? A honra foi toda minha. E aos tios e tias, eu digo, o trabalho da gente não é em vão, entendeu? Então, assim, não desistam e realmente a gente tem uma responsabilidade espiritual muito grande sobre a vida de cada criança. Obrigada, é isso. Clara. Até a próxima. Tchau, galera.